A última vez que minha família entrou em contato comigo, eles queriam 127 mil dólares. Não há como você está. Não há sentimos sua falta. Não há feliz aniversário ou há feliz Natal ou qualquer coisa que as famílias digam às pessoas que realmente amam. Apenas minhas economias de uma vida inteira, protegidas por um documento legal que me deixaria sem nada se o negócio falido deles tivesse entrado em colapso. 8 anos de silêncio. 288 ligações ignoradas. 23 mil dólares enviados sem resposta. E quando finalmente se lembraram da minha existência, foi porque estavam desesperados. Sou Fiona, tenho 34 anos, sou contadora sênior, o tipo de pessoa que documenta tudo. E esse hábito é o motivo pelo qual estou contando essa história para vocês hoje, em vez de estar falido e destruído. Se você está assistindo, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo de onde você é. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao momento em que percebi que eu nunca fui uma filha para eles, apenas um fundo de emergência com um coração pulsando. Eu tinha 26 anos quando recebi minha primeira promoção de verdade, contador júnior na Morrison & Blake Consulting em Denver. Não era glamouroso, mas era meu, conquistado após 3 anos de semanas de 70 horas e planilhas suficientes para empapelar meu apartamento inteiro. A primeira pessoa para quem liguei foi meu pai. O telefone tocou 4 vezes antes de a secretária eletrônica atender. Olá, você ligou para Richard Sterling. Deixe uma mensagem. Saí de lá uma, depois outra no dia seguinte e mais uma 3 dias depois disso. Ele nunca retornou a ligação. Uma semana depois, eu estava navegando pelo Facebook durante meu horário de almoço quando vi 47 pessoas reunidas em volta do meu meio-irmão Derek em sua festa de formatura do ensino médio. Balões, um bolo de 3 andares. O braço do meu pai envolvia orgulhosamente os ombros de Derek. Os dois sorrindo como se tivessem acabado de conquistar o mundo. Eu não tinha sido convidado. Nem sequer sabia que ia acontecer. Mesmo assim, enviei a Derek um cartão de parabéns com um cheque de 500 dólares dentro. Imaginei que talvez a correspondência tivesse se extraviado. Talvez eles tenham tentado entrar em contato comigo e não conseguiram. Eu inventava desculpas para eles porque era isso que eu vinha fazendo desde os 12 anos de idade, desde que minha mãe morreu e meu pai se casou novamente com Bárbara 2 anos depois. Derek descontou o cheque em 3 dias. Eu sei porque conferi meu extrato bancário obsessivamente, esperando algum tipo de confirmação, uma mensagem de agradecimento, um telefonema, qualquer coisa. Nada aconteceu. Essa foi a primeira vez que comecei a manter registros. Digamos que seja um hábito profissional. Afinal, sou contador. Cada chamada não atendida, cada presente não reconhecido, cada silêncio que se estendia mais do que o anterior. Eu não sabia na época, mas aqueles discos acabariam salvando minha vida, ou pelo menos me impediriam de perder tudo pelo que eu havia trabalhado. O padrão ficou claro ao longo dos 5 anos seguintes, embora eu me recusasse a enxergá-lo como ele realmente era. Derek me ligou pela primeira vez em 18 meses quando tinha 23 anos. Sem papo furado, sem em como vai, mana? Simplesmente, preciso de 8 mil dólares para uma startup. É certeza. Te pago de volta em 6 meses. Fiz a transferência bancária naquela tarde. A startup, um aplicativo para conectar passeadores de cães com donos de animais de estimação, faliu 4 meses depois. Derek nunca mencionou me pagar de volta. Quando mencionei isso em uma das minhas mensagens de voz não respondidas, recebi uma mensagem de texto de volta: a situação está difícil. Você entende? Eu entendi. Sempre entendi. Há 3 anos, Bárbara me mandou uma mensagem pela primeira vez em 26 meses. Ainda me lembro de ficar olhando fixamente para o meu celular, com o coração acelerado, pensando que talvez finalmente algo tivesse mudado. A mensagem dela dizia: danos emergenciais no telhado devido à tempestade. Precisamos de 15 mil dólares para os reparos. O crédito do seu pai está no limite. Por favor, ajude a família. Transferi o dinheiro em 48 horas, esgotando metade da minha reserva de emergência. 2 meses depois, vi a publicação dela no Instagram, Bárbara encostada em um Lexus RX branco perolado novinho em folha, com a legenda: presente de aniversário para mim mesma. Abençoada. Cheirava a carro novo. Pelo que pude perceber, o telhado parecia exatamente igual em todas as fotos.
23 mil dólares. Isso é tudo que eu enviei para eles ao longo de 5 anos, sem contar os presentinhos menores, os cartões com dinheiro e as caixas de assinatura no Natal. 23 mil dólares. 0 bilhetes de agradecimento, 0 visitas, 0 ligações retornadas. Mas continuei enviando cartões de aniversário. Continuei tentando porque ainda acreditava que laços de sangue significavam algo, que se eu os amasse o suficiente, eventualmente eles me amariam de volta. Eu estava errado. Mas eu levaria mais 3 anos para admitir isso. 14 meses. Esse era o tempo que havia passado desde que alguém da minha família reconheceu minha existência de alguma forma. Eu contava, não porque quisesse, mas porque o silêncio se tornará tão absoluto que comecei a marcar os dias como um prisioneiro risca linhas na parede da cela. Durante esses 14 meses, liguei 17 vezes. Todas as chamadas foram encaminhadas diretamente para a caixa postal. Deixei mensagens que variavam de alegres, só passando para saber como vocês estão. Espero que todos estejam bem. A preocupadas, está tudo bem? Por favor, me ligue de volta. Até, por fim, desesperadamente honestas, só quero saber se fiz algo errado. Por favor. Correio de voz. Correio de voz. Correio de voz. Em dezembro passado, enviei um cartão de Natal com um vale-presente de 200 dólares para cada um deles, Richard, Bárbara e Derek. Acompanhei o rastreamento do pacote. Assinatura confirmada. Entregue em 21 de dezembro às 14h47. Nenhuma resposta. Nem mensagem de texto, nem e-mail, nem mesmo um agradecimento automático. Em março, comecei a aceitar uma verdade da qual vinha fugindo há 8 anos. Eu não tinha mais família. Talvez nunca tenha tido de verdade. Cheguei em casa do trabalho numa sexta-feira à noite, exausto após o fechamento do mês, e verifiquei minha caixa de correio por hábito. Contas, correspondências indesejadas, ofertas de cartão de crédito. E então, entre uma conta de água e um catálogo de móveis, eu vi um envelope cor creme, de papel cartão grosso, com meu nome escrito em caligrafia elegante na frente. No canto superior esquerdo, em relevo dourado, a família Sterling. Minhas mãos tremeram quando o abri. Você está cordialmente convidado para a celebração do 65º aniversário de Richard Allen Sterling. Hotel Grand Palazzo, Houston, Texas. 15 de abril, 18 horas. Traje a rigor opcional. Após 14 meses de silêncio, eles finalmente se lembraram que eu existia. A pergunta era, por que agora? Fiquei olhando para aquele convite por 2 horas. 87 convidados. Era o que indicava o cartão de confirmação de presença. Uma celebração para amigos próximos, colegas de trabalho e familiares queridos. O Grand Palazzo Hotel era o local de eventos mais exclusivo de Houston, o tipo de lugar onde executivos do setor petrolífero e magnatas do mercado imobiliário celebravam seus momentos mais importantes. Eu pesquisei online. A taxa mínima de reserva para o salão de baile principal é de 35 mil dólares. Não se tratava de um jantar qualquer. Era uma declaração de intenções. E de alguma forma, depois de 8 anos de silêncio, meu nome entrou para a lista de convidados. Não vá. Esse era Marcus Webb, meu colega e amigo mais próximo na Morrison & Blake. Tínhamos trabalhado juntos durante 6 anos, e ele conhecia a situação da minha família melhor do que ninguém, as chamadas não atendidas, as transferências de dinheiro unilaterais, os cartões de Natal enviados para o nada. Por que te convidariam agora? Perguntou Marcus, girando uma caneta entre os dedos depois de 14 meses sem nenhum convite. Talvez ele esteja doente. Talvez essa seja a maneira dele de se comunicar. Marcus balançou a cabeça lentamente. As pessoas não mudam depois de 8 anos sem um motivo, Fiona. Pelo menos não por bons motivos. Ele fez uma pausa. Deixe-me verificar uma coisa antes de você reservar o voo. Sterling Investments, certo? A empresa do seu pai. Assenti com a cabeça. Os registros públicos estão disponíveis no cartório do Condado de Harris. As LLCs imobiliárias precisam declarar certas coisas. Deixe-me dar uma olhada, por favor. Eu queria discutir. Queria acreditar que o convite significava que meu pai finalmente havia percebido o que lhe faltava, que ele queria sua filha de volta em sua vida.
Mas a parte de mim que era contadora, aquela que vinha mantendo registros há 8 anos, sabia que Marcos estava certo. Havia algo de errado com esse convite. Certo, eu disse baixinho. Entendido. Mas provavelmente vou de qualquer jeito. 3 dias depois, às 21h47, Marcos me ligou. Eu estava de pijama, na metade de uma taça de vinho, tentando não pensar se deveria comprar um vestido novo para a festa. Você precisa ver isso, disse ele. Estou lhe enviando um arquivo agora mesmo. Meu laptop emitiu um sinal sonoro. O e-mail continha um PDF com 17 páginas de documentos públicos, processos judiciais e registros de ônus da Sterling Investments LLC. O que eu li me deu um nó no estômago. Sterling Heights. Esse foi o projeto principal do meu pai, 12 casas geminadas de luxo em um condomínio fechado nos arredores de Houston. De acordo com esses documentos, a construção estava com 7 meses de atraso. A data original de conclusão era setembro do ano passado. Já era abril, e as estruturas ainda nem estavam terminadas. A situação piorou. 3 empreiteiras entraram com ações judiciais por falta de pagamento, Martinez Construction por $89 mil, Apex Electrical por $67 mil e Premier Plumbing por $124 mil. Total em aberto, $280 mil. O empréstimo bancário do First National, de $2,1 milhões a juros de 8,5%, tinha um prazo de prorrogação até 20 de abril, 5 dias depois da festa de aniversário. Se ele não conseguir capital adicional até o dia 20, explicou Marcos, o banco pode exigir o pagamento integral do empréstimo e forçar a venda. O projeto entra em processo de recuperação judicial. Eu fiz as contas. Nem mesmo a venda das unidades parcialmente concluídas cobriria a dívida. Richard Sterling estava prestes a perder tudo. E quanto ele precisaria para se manter à tona? Aproximadamente $150 mil, o suficiente para pagar os empreiteiros e convencer o banco a prorrogar o empréstimo. Eu tinha $127 mil na minha conta poupança. De repente, o convite fez todo sentido. Eles não me querem lá, sussurrei. Eles querem meu dinheiro. Comprei a passagem aérea mesmo assim, $342, só ida, de Denver para Houston. Dia 14 de abril, chegando às 18h15 da noite anterior à festa. Eu disse a mim mesma que precisava levar isso até o fim. Precisava olhar meu pai nos olhos e entender de uma vez por todas se eu alguma vez tinha sido algo mais do que uma rede de segurança financeira. Mas eu não ia entrar de cabeça. Não dessa vez. Na noite anterior ao meu voo, passei 4 horas imprimindo documentos, extratos bancários dos últimos 8 anos mostrando todas as transferências que fiz para a família Sterling, datadas, anotadas e destacadas. Capturas de tela de mensagens de texto, registros de chamadas da minha operadora de celular, recibos de presentes enviados por correio registrado com confirmação de assinatura. Organizei tudo em uma pasta de papel pardo e depois copiei os documentos principais para um pendrive que coloquei na minha bagagem de mão. Velho hábito, sempre tenha um plano B. Às 7h da manhã do dia 14 de abril, liguei para Marcos do portão. Se você não tiver notícias minhas em 48 horas, eu disse, envie tudo para o meu e-mail pessoal, os extratos bancários, os documentos judiciais, tudo. Fiona, isso é uma loucura. Você sabe o que eles estão planejando. Por que cair na armadilha? Viu o anúncio de embarque aparecer rapidamente na tela. Porque preciso saber. Preciso ouvi-los dizer isso ou não dizer. Preciso encerrar este capítulo de uma forma ou de outra. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Tenha cuidado e me ligue assim que sair daí. Eu vou. Embarquei no avião com 8 anos de provas na minha mala e um nó no estômago que não se desfazia. Eu não ia a Houston para fazer uma reconciliação. Eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. O Grand Palazzo Hotel era exatamente como nas fotos do site e exatamente o tipo de lugar onde eu não deveria estar. Lustres de cristal do tamanho de carros compactos. Pisos de mármore polidos até brilharem como espelhos. Funcionários em impecáveis uniformes pretos circulavam silenciosamente entre os hóspedes que usavam relógios que valiam mais do que meu aluguel anual. Verifiquei meu reflexo em um espelho dourado perto da entrada. Meu vestido era preto, simples, comprado na Nordstrom Rack por $89 durante a liquidação do ano passado.
Era a coisa mais bonita que eu possuía. Ali, rodeada por vestidos Valentino e ternos Tom Ford, eu parecia uma empregada doméstica. O grande salão de baile tinha 87 convidados quando cheguei. Eu havia contado as confirmações de presença no convite, e a realidade coincidia. Grupos de desconhecidos bem vestidos segurando taças de champanhe. Um quarteto de jazz tocando suavemente em um canto. Uma torre de champanhe brilhando sob uma iluminação estratégica. E ali, no centro de tudo, estava meu pai. Richard Sterling, aos 65 anos, tinha uma distinção que o dinheiro comprava: cabelos grisalhos penteados para trás com perfeição, um terno que provavelmente custou mais do que meu carro, abotoaduras que refletiam a luz quando ele gesticulava. Ao lado dele, Bárbara vestia seda verde esmeralda, com diamantes no pescoço e nas orelhas. Derek relaxava ali perto, vestindo um blazer azul marinho, e seu Rolex refletia a luz sempre que ele erguia o copo. Este era o mundo deles, o palco deles. Todas as pessoas nesta sala estavam ali para celebrar o sucesso de Richard Sterling, seu bom gosto e seu status. E eu fiquei parada na beira dali, com meu vestido de $89, agarrando uma pasta de papel pardo dentro da minha bolsa como se fosse minha tábua de salvação. Bárbara me viu primeiro. Seu sorriso vacilou por um instante antes de se transformar em algo que parecia quase acolhedor. Ah, disse ela, em voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Você realmente veio. Meu pai se virou ao ouvir as palavras de Bárbara, e por uma fração de segundo, vi algo passar rapidamente pelo seu rosto: surpresa? Cálculo. Desapareceu antes que eu pudesse nomeá-lo, substituído por um largo sorriso que não chegava aos seus olhos. Fiona. Ele percorreu a distância em 3 passos, com os braços estendidos. Minha filha, já faz muito tempo. 8 anos, pai. Será mesmo? Ele me puxou para um abraço que pareceu ensaiado. O tempo voa. Você está maravilhosa. Liguei 288 vezes. Você nunca atendeu. Bárbara se inseriu suavemente, com a mão no braço do meu pai. Temos estado muito ocupados com os negócios. Sabe como é? O mercado imobiliário nunca para. Derek aproximou-se, com o champanhe a chacoalhar ligeiramente no seu copo. E aí, mana? Tá linda. Alguma novidade interessante? Emprego novo? Investimentos novos? Você precisa de mais dinheiro para outra startup, Derek? Seu sorriso se tornou mais tenso. Só estou batendo papo. Ao nosso redor, os convidados lançavam olhares curiosos em nossa direção, a filha pródiga retornava para a celebração do patriarca. Eu conseguia vê-los construindo a narrativa em suas cabeças: reunião de família, momento emocionante, talvez um brinde mais tarde sobre a importância da união. Eles não faziam ideia. A mão do meu pai encontrou meu cotovelo, guiando-me suavemente para o outro lado do salão de baile. Venha, quero te apresentar algumas pessoas. Temos tanta coisa para conversar. Seu aperto era firme, determinado. Bárbara cruzou o olhar com o dele e acenou levemente com a cabeça. Algo foi transmitido entre eles, um sinal, uma confirmação. Eles tinham planejado isso. O que quer que viesse a seguir, eles já haviam ensaiado. Na verdade, disse Richard, baixando a voz enquanto nos aproximávamos de uma porta lateral, há algo importante que preciso discutir com você primeiro, em particular. A armadilha estava se fechando, e eu estava caminhando direto para ela. Antes que pudéssemos chegar à porta lateral, a banda parou de tocar. Um holofote iluminou o pequeno palco na frente do salão de baile, e a mão do meu pai apertou meu cotovelo. Espere, disse ele. Primeiro isto. Ele me guiou em direção ao palco, e percebi, com crescente desconforto, que ele queria que eu ficasse ao seu lado na frente de todos. O coordenador do evento entregou um microfone a Richard. 87 pessoas se voltaram para nós. Amigos, colegas, família, começou Richard, com a voz carregada de calor e familiaridade. Obrigado a todos por estarem aqui para celebrar este marco comigo. 65 anos, e devo cada conquista às pessoas presentes nesta sala. Aplausos educados, taças de champanhe erguidas. Mas esta noite, quero homenagear alguém muito especial. Ele se virou para mim, e eu senti o peso de cada olhar na sala.
Minha filha Fiona finalmente voltou para casa depois de muitos anos de ausência. A família Sterling sempre valorizou a união acima de tudo, e tê-la aqui esta noite significa mais do que posso expressar. Os aplausos aumentaram, sorrisos por toda parte. Uma mulher perto da frente enxugou os olhos. Eles estavam comprando. Todas as pessoas naquela sala estavam assistindo Richard Sterling interpretar o pai amoroso que acolhia sua filha distante, e acreditaram nele completamente. Vi um homem de terno cinza perto do bar, com um caderno na mão, anotando rapidamente. Imprensa? Claro que havia imprensa. Isso não foi apenas uma festa de aniversário. Foi uma apresentação. A família sempre vem em primeiro lugar, concluiu Richard, apertando meu ombro. Não importa o quão longe andemos, sempre encontramos o caminho de volta para casa. Mais aplausos. Flashes de câmeras. Fiquei ali parada com um sorriso congelado no rosto, entendendo com perfeita clareza o que estava acontecendo. Ele não estava me dando as boas-vindas de volta. Ele estava reescrevendo a história. E 87 testemunhas acabaram de vê-lo fazer isso. A sala lateral era menor do que eu esperava, uma sala privativa contígua ao salão de baile, decorada no mesmo estilo opulento, mas sem a multidão. Uma mesa de mogno estava no centro, e sobre essa mesa havia uma pilha de documentos. Bárbara e Derek já estavam lá dentro, à espera. A porta se fechou com um clique atrás de nós, abafando os sons da festa. Agora podemos conversar, disse Richard, gesticulando em direção aos papéis. Sente-se, querida. Eu não me sentei. Caminhei até a mesa e olhei para o documento que estava em cima, autorização de transferência de fundos, Sterling Investments LLC. Número da conta parcialmente oculto. Um campo de valor foi deixado em branco, mas com 127 mil dólares escritos a lápis ao lado, uma anotação de alguém para si mesmo. O que é isto? Uma oportunidade? Richard acomodou-se numa cadeira em frente a mim, relaxado e confiante. Sterling Heights será o empreendimento mais prestigioso do condado de Harris. As pré-vendas já estão superando as projeções. Precisamos apenas de um pequeno aporte de capital para superar uma situação temporária de fluxo de caixa. Você quer minhas economias? Quero que você invista no legado da sua família. Ele sorriu. Em 18 meses, você dobrará seu retorno. Eu garanto. Virei para a página 3. Ali, escondido nas letras miúdas, encontrei o que procurava: investimento não reembolsável em caso de dissolução ou falência do projeto. Tirei o celular da bolsa e fotografei a página, rápido, casual, instinto de contadora. O que você está fazendo? A voz de Bárbara tornou-se mais incisiva. Analisando os termos. Sou contadora profissional, Bárbara. Leio os contratos antes de assiná-los. Se você não assinar, disse Bárbara em voz baixa, aproximando-se, todo mundo lá fora vai saber exatamente que tipo de filha você é, abandonando seu pai quando ele mais precisa de você. Ali estava ela, a ameaça por trás do veludo. Richard inclinou-se para a frente, com o sorriso de vendedor estampado no rosto. O prazo final para a prorrogação do contrato com o banco é segunda-feira, às 8 horas. Isso nos dá 72 horas para garantir capital adicional. Assim que superarmos esse obstáculo, o projeto avança e todos saem ganhando, inclusive você. 72 horas, repeti. E se eu não concordar, o First National exige o pagamento do empréstimo. A Sterling Heights entra em processo de execução hipotecária. 3 anos de trabalho perdidos. Ele abriu os braços. Você realmente deixaria isso acontecer com a sua própria família? Derek entrou na conversa, encostado na parede com sua taça de champanhe na mão. Vamos lá, mana. Não é como se você tivesse filhos ou um marido drenando suas contas. Você tem o dinheiro parado aí. Qual é o problema? Senti algo frio se instalar no meu peito, não raiva, ainda não. Algo mais tranquilo. Reconhecimento. Deixe-me ver se entendi, eu disse calmamente. Você não retornou uma única ligação em 8 anos. Você não compareceu à minha festa de promoção. Você não reconheceu nenhum aniversário, nenhum feriado, nenhum presente que eu enviei. E agora você quer que eu entregue cada centavo que economizei desde os 22 anos? A expressão de Bárbara vacilou.
Estivemos ocupados. Mas você que desconta os cheques. Todos eles. Os $8.000 do Derek para a startup dele. Os seus $15.000 para o conserto do telhado. Olhei para Bárbara. Aliás, aquele Lexus era muito bonito. Silêncio. O sorriso de Richard se tornou mais tenso. Não se trata do passado, Fiona. Trata-se da família se unindo quando é preciso. Você me criou até eu completar 18 anos, eu disse. Essa era sua obrigação legal. Depois disso, eu me sustentei sozinha. $68.000 em empréstimos estudantis. 9 anos para quitá-los. Não tente me convencer de que sua obrigação é um favor que preciso retribuir. Bárbara deu um passo à frente, e eu vi o cálculo em seus olhos. Se você não quiser assinar aqui, disse ela, talvez devêssemos discutir isso em algum lugar mais público. Eu devia ter previsto isso. Bárbara não esperou pela minha resposta. Ela deu meia volta, escancarou a porta do salão de baile e elevou a voz o suficiente para se sobressair ao quarteto de jazz e à algazarra regada a champanhe. Todos, por favor. Preciso da atenção de vocês. A música falhou. As conversas cessaram. 87 rostos se voltaram para nós. Bárbara posicionou-se na porta, perfeitamente enquadrada pela luz, com uma das mãos dramaticamente pressionada contra o peito. Sinto muito interromper, disse ela, com a voz embargada pela emoção ensaiada. Mas preciso que todos saibam o que está acontecendo. A filha de Richard, aquela que ele recebeu em casa de braços abertos esta noite, acaba de se recusar a ajudar o próprio pai em um momento de necessidade. Murmúrios percorreram a multidão. 8 anos, disse Bárbara, com a voz embargada. 8 anos que ela esteve fora, nunca ligou, nunca veio nos visitar. E agora, quando o pai dela pede ajuda, um simples investimento familiar, ela diz não. Bem aqui, na festa de aniversário dele. Fiquei paralisada na porta, observando a narrativa escapar do controle dela e entrar no meu. Não, isso não estava certo. Era ela quem estava no controle. Cada palavra era calculada para me transformar no vilão. Tentamos muito entrar em contato com ela, continuou Bárbara, enxugando os olhos secos, durante todos esses anos. Mas ela estava muito ocupada com a vida no Colorado, muito ocupada para a própria família. E agora? Bárbara. A voz de Richard era firme. Já chega. Mas não foi suficiente. Não para ela. Ela havia encontrado seu público e se apresentava para ele com a habilidade de alguém que passou décadas desempenhando o papel de esposa e madrasta dedicada. Os convidados olharam para mim com expressões que variavam de pena a repulsa. O homem de terno cinza escrevia furiosamente. Eu havia me tornado o vilão da minha própria história, a menos que mudasse o roteiro. Os sussurros começaram imediatamente. Abandonou o próprio pai. 8 anos. Você consegue imaginar? E justo na festa de aniversário dele. Eu estava parada na porta, com 87 pares de olhos me analisando, me julgando, me considerando inadequada. Uma mulher de pérolas balançou a cabeça lentamente. Um homem de terno de 3 peças murmurou algo para sua esposa que a fez estremecer. Uma senhora idosa que vagamente reconheci como uma tia distante aproximou-se de mim com a decepção estampada em cada linha do rosto. Seu pai lhe deu tudo, disse ela. Deu um teto sobre sua cabeça, mandou você para a escola. E é assim que você o retribui? Abri a boca para responder. Mas o que eu poderia dizer? Que ele parou de pagar por tudo no dia em que completei 18 anos. Que eu trabalhei em 2 empregos durante a faculdade. Que enviei a eles $23.000 ao longo de 5 anos e nunca recebi sequer um obrigado. Eles não acreditariam em mim. Já tinham escolhido a versão deles. O jornalista de terno cinza me observava com interesse evidente, a caneta pairando sobre o caderno. Eu conseguia ver a manchete se formando em seus olhos. Drama familiar explode na festa de aniversário de magnata do ramo imobiliário. Richard estava agora atrás de Bárbara, com uma expressão cuidadosamente neutra, deixando que sua esposa fizesse o trabalho sujo enquanto ele mantinha uma negação plausível. Derek deu um sorriso irônico da mesa de champanhe. E algo mudou dentro de mim. 8 anos. 288 ligações não atendidas.
23 mil dólares jogados no lixo. E foi assim, essa humilhação pública, que me trataram quando finalmente disse não. Passei toda a minha vida adulta tentando conquistar o amor de pessoas que me viam apenas como uma reserva de emergência. Eu havia desistido de tentar. Com licença, eu disse baixinho e comecei a caminhar em direção ao palco. O microfone ainda estava no pedestal onde Richard o havia deixado. O holofote ainda estava apontado para o palco. Entrei em seu brilho intenso antes que alguém pudesse me impedir. Pessoal, minha voz soou pelos alto-falantes, clara e firme. Gostaria de 5 minutos da atenção de vocês. O silêncio tomou conta do ambiente. Bárbara aproximou-se de mim, com o rosto contorcido em alarme. Fiona, o que você acha? Seus 5 minutos, repeti, olhando para a multidão. Depois, vocês podem voltar para o champanhe e para as suas suposições. Acho que merecem ouvir a história completa antes de decidirem quem é o vilão. Vi o maxilar de Richard se contrair. Derek pousou sua taça de champanhe. O jornalista de cinza inclinou-se para a frente, caneta em punho. Meti a mão na bolsa e peguei meu celular. Meu nome é Fiona Sterling. Tenho 34 anos. Sou contadora sênior de gestão na Morrison & Blake Consulting em Denver. E tenho tentado manter contato com esta família há 8 anos. Olhei para Bárbara, para Richard, para as 87 testemunhas que já haviam decidido que eu era a filha ingrata que abandonou o pai moribundo. Vocês ouviram uma versão dessa história esta noite. Agora, deixem-me mostrar outra. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu conectava meu telefone ao sistema de exibição do salão de baile, o mesmo sistema que eles haviam usado antes para a apresentação de slides com as maiores conquistas de Richard. A tela principal atrás de mim acendeu. Fiquei em silêncio por 8 anos, eu disse. Enviei dinheiro quando me pediram, liguei quando fui ignorada e dei desculpas para pessoas que não se deram ao trabalho de lembrar do meu aniversário. Esta noite, vou parar de ficar em silêncio. Apertei o play. Vamos começar pelos números. Olá a todos, antes de continuar, preciso perguntar, o que vocês teriam dito lá na frente de 87 pessoas que já os consideravam os vilões? Teriam ido embora? Teriam reagido? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você é novo por aqui, clique no botão de inscrição e no sino de notificações para não perder nada do que vem por aí. Agora, deixe-me dizer exatamente o que mostrei a eles. O primeiro documento apareceu na tela atrás de mim, um extrato bancário do Chase datado de janeiro de 2017. Esta é uma transferência bancária de 8 mil dólares, expliquei, mantendo a voz calma. Enviada para Derek Sterling para um investimento em uma startup que fracassou 4 meses depois. Sem reembolso, sem confirmação. Deslizei para a próxima imagem. Março de 2021. 15 mil dólares transferidos para Barbara Sterling para reparos emergenciais no telhado. Deixei isso em suspenso por um momento. 2 meses depois, Bárbara postou uma foto de seu novo Lexus no Instagram. O teto, pelo que sei, permanece inalterado. Murmúrios da multidão. O rosto de Bárbara empalideceu. Ao longo dos últimos 8 anos, transferi 23 mil dólares para membros desta família. Cada transferência está documentada aqui: extratos bancários, confirmações de transferência eletrônica, datas e valores. Em seguida, abri o registro de chamadas, 3 páginas de chamadas efetuadas, cada uma destacada em amarelo. 288 chamadas telefônicas, todas efetuadas. Você pode ver a duração aqui. A maioria delas termina em 0 minutos e 0 segundos. É o que acontece quando você vai direto para a caixa postal. Alguém na multidão tossiu nervosamente. E aqui eu mudei para uma captura de tela. Essas são as únicas 2 mensagens de texto que recebi dessa família em 8 anos. Ambas pedindo dinheiro. Nenhuma como você está? Nenhuma feliz aniversário. Nenhuma sentimos sua falta. A tia idosa que havia me repreendido mais cedo estava olhando fixamente para a tela com a boca ligeiramente aberta. Não estou pedindo que sintam pena de mim, eu disse. Estou mostrando os fatos porque alguém acabou de dizer a esta sala que eu abandonei minha família. Os números sugerem uma história diferente. Olhei diretamente para Richard.
Sua vez de explicar, pai, ou devo continuar? O rosto de Richard passou de confiante para impassível. Ele não se mexeu. Tudo bem, eu disse. Deixe-me continuar. Abri o próximo conjunto de documentos, os registros públicos que Marcos havia me enviado. Sterling Heights, 12 casas geminadas de luxo, o projeto principal do meu pai. Apontei para a tela. Estes são registros públicos do cartório do Condado de Harris. Qualquer pessoa nesta sala pode verificá-los. A primeira ação judicial foi apresentada. Trata-se de um processo da Martinez Construction, datado de outubro do ano passado, referente a faturas não pagas no valor de $89 mil. 3 empreiteiras estão processando a Sterling Investments por falta de pagamento. O valor total em aberto é de $280 mil. Ouvi alguém exclamar, boquiaberto. Um senhor mais velho perto do bar pousou sua bebida com muito cuidado. O projeto está com 7 meses de atraso. O empréstimo bancário, 2,1 milhões do First National, tem prazo de prorrogação até 20 de abril. Ou seja, daqui a 5 dias. Abri o documento final, a autorização de transferência de fundos que eu havia fotografado 30 minutos antes. Foi isso que me pediram para assinar hoje à noite. Veja esta cláusula aqui. Investimento não reembolsável em caso de dissolução do projeto. Isso significa que, se o projeto falhar, o que é bem possível, eu perco tudo. O quarto ficou completamente silencioso. Eles não me convidaram para esta festa porque sentiram minha falta, eu disse. Eles me convidaram porque precisavam de $127 mil. Isso representa todas as minhas economias, 12 anos de trabalho, e eles queriam que eu entregasse tudo sem ter o que fazer se tudo desse errado. Olhei para o jornalista que escrevia tão rápido que sua letra estava borrada. Quer verificar alguma dessas informações? Consulte o cartório do Condado de Harris. Os números dos casos estão bem ali na tela. Atrás de mim, Richard finalmente falou, Fiona, você está destruindo esta família. Não, pai. Você já fez isso. Richard caminhou em direção ao palco, sua compostura se quebrando como gelo fino. Este é um assunto familiar privado, disse ele, com a voz carregada daquele tom autoritário que usava para fechar negócios. Fiona está claramente emocionada e confusa. Sou contador de gestão certificado, pai. Literalmente, analiso documentos financeiros para ganhar a vida. Não estou confuso. Bárbara avançou apressadamente, os saltos batendo no mármore. Ela está tentando nos sabotar. Anos de silêncio, e agora aparece para humilhar o próprio pai na frente dos amigos e colegas dele. Você me convidou, Bárbara. Você enviou o convite para o meu endereço. Estávamos tentando incluir vocês, para unir a família. Levantei meu celular, ainda conectado à tela. Devo mostrar o e-mail que você enviou ao advogado do papai há 6 semanas? Aquele em que você menciona especificamente minha conta poupança e discute a necessidade de apresentar uma frente familiar unida para garantir minha cooperação? O rosto de Bárbara empalideceu. Como você fez isso? Você colocou o e-mail da empresa do meu pai em cópia, o mesmo e-mail que ele compartilha com o sócio, que por sua vez compartilha o mesmo contador com a minha empresa. Mantive a voz calma. Sou muito boa no que faço, Bárbara. Derek se afastou do balcão, cambaleando levemente. Isso é ridículo. Ela só está brava porque nunca se encaixou. Ela nunca. Derek. Richard interrompeu bruscamente. Pare de falar. Mas Derek já não estava mais disposto a ouvir. Supostamente, devemos fingir que ela é algum tipo de vítima. Ela foi embora. Mudou-se para o outro lado do país e quase não ligou. 288 chamadas, eu disse baixinho. Gostaria que eu mostrasse o registro novamente? Silêncio. A caneta do jornalista parou de se mover. Ele apenas olhava fixamente, hipnotizado pelo desastre que se desenrolava. Na multidão, vi um homem que reconheci das notícias, um incorporador imobiliário que havia sido sócio do meu pai em 2 projetos anteriores. Ele já estava indo em direção à saída. A primeira pessoa a falar não era quem eu esperava. Era um senhor mais velho, de cabelos grisalhos e porte de alguém que passou décadas fechando negócios em salas de reuniões.
Eu o reconheci da apresentação de slides anterior, Gerald Morrison, um dos sócios mais antigos do meu pai. Richard, sua voz ecoou pelo salão de baile silencioso. Você deve $300.000 em empreiteiros e está dando uma festa que custou o quê? 50 mil? 60 mil? O maxilar de Richard se contraiu. Gerald, isso não é. Eu ia investir mais 200 mil no seu novo empreendimento no mês que vem. Gerald pousou a taça de champanhe com um tilintar decisivo. Acho que vou reconsiderar isso. Ele caminhou em direção à saída sem olhar para trás. A tia idosa que havia me repreendido antes aproximou-se do palco, com o rosto transformado por algo que parecia genuíno arrependimento. Moça, disse ela baixinho, devo-lhe um pedido de desculpas. Eu não fazia ideia. Richard sempre dizia que você estava muito ocupada para nos visitar, que preferia sua independência. Eu preferia uma família que retornasse minhas ligações, senhora. Ela sentiu lentamente com a cabeça e depois se virou para olhar para Richard com uma expressão que eu não consegui decifrar, decepção, desgosto, ambos. Mais convidados estavam saindo. Não com pressa, aquela turma era muito elegante para isso, mas definitivamente saindo. Os sussurros haviam mudado de direção. Processo contra empreiteiras. Tentou levar as economias dela. Ela tinha recibos de tudo. Vi Bárbara tentando interceptar os convidados que saíam, com um sorriso desesperado. Tudo isso é um mal-entendido. Ela sempre foi difícil. Richard é um pai maravilhoso. Ninguém parava para ouvir. O jornalista de cinza cruzou o meu olhar e acenou com a cabeça uma vez. Não exatamente uma aprovação, mas como um reconhecimento. Isso sim era uma notícia. Estaria impressa pela manhã. Ricardo estava sozinho no centro do seu próprio partido, assistindo ao seu império desmoronar em tempo real. Desci do palco. Os convidados restantes se afastaram como se eu carregasse algo contagioso. Ou talvez algo que eles não quisessem contrair, fracasso, escândalo, a verdade. Richard me interceptou no meio do caminho até a porta. De perto, eu conseguia ver as rugas ao redor de seus olhos, os cabelos grisalhos nas têmporas, os cálculos desesperados ainda se desenrolando por trás de sua expressão. Fiona, disse-ele em voz baixa, para que só eu ouvisse. Você já deixou sua opinião clara. Agora, vamos conversar sobre como resolver isso. Não há nada para consertar, pai. Eu sou seu pai. Isso não significa nada? Olhei para ele, olhei mesmo, e senti algo que não esperava. Não raiva, não triunfo, apenas uma tristeza profunda e vazia. Passei 8 anos tentando ser sua filha, eu disse. Você passou 8 anos me tratando como uma conta bancária reserva. Cansei de fazer testes para um papel que eu nunca ia conseguir. Tirei a autorização de transferência de fundos da minha bolsa, a cópia que eu havia fotografado antes. Lentamente, deliberadamente, rasguei-a ao meio e depois em 4 partes. Esta é a minha resposta. Coloquei as peças em sua mão. Bárbara estava chorando agora, lágrimas verdadeiras ou fingimento, eu não conseguia distinguir. Derek tinha desaparecido, provavelmente para o bar aberto. Os convidados restantes fingiam examinar o teto, os lustres, qualquer coisa, menos o patriarca moribundo da Sterling Investments. Caminhei até a saída e parei na porta. Tentei por 8 anos, disse em voz alta o suficiente para que qualquer um que ainda estivesse ouvindo pudesse ouvir. Não preciso mais da sua aprovação. A partir de hoje, você não tem mais uma filha. Saí para a noite de Houston, a porta se fechando atrás de mim. Pela primeira vez em 8 anos, senti que podia respirar. Mas esse não foi o fim. Foi apenas o começo do que estava por vir. Liguei para Marcos do aeroporto de Houston às 23h47. Eu vi o vídeo, disse-lhe antes que eu pudesse falar. Alguém o postou no Facebook há 20 minutos. Fiona, você está bem? Estou bem. Fiquei surpreso ao constatar que era verdade. Estou no aeroporto pegando o voo noturno para casa. O vídeo já tem 1.200 visualizações. A seção de comentários está bombando. Eu não tinha pensado nos telefones. Claro que as pessoas tinham gravado tudo, 87 testemunhas com smartphones. E eu tinha acabado de dar a melhor atuação da minha vida.
vai piorar antes de melhorar, eu disse. O jornalista era do Houston Business Journal. Isso estará impresso amanhã de manhã. Deixe estar. A voz de Marcus era firme. Você disse a verdade. Foi só isso que você fez. Vi um avião decolar pela janela do terminal, suas luzes desaparecendo na escuridão. Vou mudar meu nome. Silêncio na linha. Eu sei que parece drástico, continuei, mas venho pensando nisso há meses. Não quero mais ser Fiona Sterling. Não quero esse nome. Não quero nenhuma ligação com eles. Isso é sequer possível? Sim. O Colorado permite alterações legais de nome por qualquer motivo que não esteja relacionado à fraude. Já pesquisei o processo. A contadora em mim, sempre 3 passos à frente. A taxa de registro é de $98. Leva de 6 a 8 semanas. Que nome você vai escolher? Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em horas. Violet Reis. O nome da minha avó. A mãe da minha mãe. A última pessoa da minha família que realmente me amou incondicionalmente. Marcus ficou em silêncio por um momento. Violet Reis. Gostei. Vou desaparecer, Marcus, novo nome, nova cidade, nova vida. Eles não vão conseguir me encontrar. E quanto a Derek, Bárbara e Richard? Que arquem com as consequências de suas escolhas. Cansei de limpar a bagunça que eles fazem. O escritório de Linda Hartwell ficava no 3º andar de um prédio modesto no centro de Denver. Ela era especializada em direito de identidade, mudanças de nome, consultoria para programas de proteção a testemunhas, pessoas que recomeçavam a vida por um motivo ou outro. Sua situação é simples, disse ela, deslizando uma pasta pela mesa. Seção 13-15-101 dos Estatutos Revisados do Colorado. Você pode solicitar uma mudança legal de nome, desde que não o faça para se esquivar de credores, escapar de responsabilidade criminal ou cometer fraude. Eu só quero parar de ser um Sterling. Essa é uma razão perfeitamente válida. Linda sorriu. Ela claramente já tinha ouvido histórias semelhantes antes. Eis como funciona. Entramos com um pedido de mudança de nome no Tribunal Distrital de Denver, taxa de inscrição de $98. O tribunal marca uma data para a audiência, geralmente dentro de 6 a 8 semanas. Supondo que não haja objeções, o juiz emite uma ordem judicial e seu novo nome se torna legal. Analisei o formulário. Nome legal atual da requerente, Fiona Clare Sterling. Novo nome legal proposto, escrevi com cuidado, Violet Marie Reis. Depois que a ordem for emitida, continuou Linda, você precisará atualizar seu cartão do Seguro Social, carteira de motorista, passaporte, contas bancárias, tudo. É tedioso, mas não complicado. E se minha família tentar me encontrar? Seu novo nome é de domínio público, se eles souberem onde procurar. Mas não há nada que o obrigue a informá-los. Sem necessidade de encaminhamento de endereço, sem notificação. Você simplesmente se torna uma pessoa diferente, legalmente falando. Assinei a petição. Só mais uma coisa, disse Linda quando me levantei para sair. Faço isso há 15 anos. As pessoas que mudam de nome porque querem escapar de situações familiares abusivas ou exploradoras quase nunca se arrependem. São aquelas que continuam esperando que a família mude que acabam voltando ao meu consultório com o coração partido. Cansei de ter esperança, eu disse. Ótimo. Até daqui a 6 semanas, senhorita Reis. 8 semanas depois, Fiona Sterling deixou de existir. A ordem judicial chegou numa tarde de terça-feira, uma simples folha de papel que mudou tudo. Processo número 2024 CV 3892. Em relação a Fiona Clare Sterling, requerente. O pedido de alteração de nome é deferido. O nome legal da requerente passa a ser Violet Marie Reis. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Depois, comecei a trabalhar. A casa foi vendida em 3 semanas, um jovem casal com um bebê recém-nascido, entusiasmado com o bairro e encantado com o preço. Oferta à vista de $285 mil. Depois de quitar o restante da hipoteca, fiquei com $112 mil.
Cancelei meu número de telefone, o mesmo número que eu tinha há 12 anos, aquele para o qual deixei 288 mensagens de voz que nunca foram respondidas. Sumiu. Apaguei minhas contas de e-mail, meu perfil no Facebook, meu LinkedIn, tudo que tinha a ver com Fiona Sterling desapareceu do mundo digital. Marcos era o único elo com a minha antiga vida. Dei a ele um endereço de caixa postal em Portland, Oregon, para uso exclusivo em emergências. E se alguém perguntar, vocês não têm notícias minhas há anos. Eles já estão ligando, disse ele. O assistente do seu pai, algum advogado. Eles ficam perguntando se eu sei onde você está. Você não. Essa é a verdade. Ele assentiu. Fique segura, Violet. Foi estranho ouvir aquele nome em voz alta. Estranho, mas certo. Embarquei no avião rumo a Portland numa manhã cinzenta de junho. Cidade nova, nome novo, novo começo. A mulher que desembarcou daquele avião não era mais Fiona Sterling, a filha invisível, a doadora incansável, a fonte de renda extra. Ela era Violet Hayes, pela primeira vez em seus 34 anos, pertencia somente a si mesma. Marcos me ligou em novembro. Achei que você gostaria de saber, disse ele. Acabou. Eu estava sentada no meu novo apartamento em Portland, observando a chuva escorrer pelas janelas do 11º andar, com vista para o rio Willamette. Pequeno, mas meu. A Sterling Heights sofreu uma execução hipotecária em julho. O First National exigiu o pagamento do empréstimo quando seu pai não conseguiu obter capital adicional. O projeto entrou em recuperação judicial. O banco teve um prejuízo de cerca de $800 mil. Seu pai? Marcos fez uma pausa. Ele perdeu tudo. Fiona Violeta. Desculpe, ainda estou me acostumando com isso. Não senti a satisfação que esperava. Apenas uma sensação vazia de finalidade, como ver um prédio onde você morava finalmente desabar. O Houston Business Journal publicou uma matéria de acompanhamento no mês passado, continuou Marcos. O drama familiar de um incorporador imobiliário local viralizou. 23 mil visualizações online. Eles entrevistaram alguns dos convidados da festa. Ninguém mais investe com ele. E a casa, a propriedade em River Oaks, foi colocada à venda em setembro. Ele precisava vender para cobrir os processos judiciais contra a construtora. O artigo dizia que ele está alugando um apartamento no subúrbio agora. Pensei no homem que vi na festa, cabelos grisalhos, terno Tom Ford, rodeado de admiradores. O patriarca da família Sterling, senhor do seu domínio. Agora vivendo num apartamento alugado, sua reputação em ruínas. A Associação de Investidores Imobiliários de Houston votou pela revogação de sua filiação, acrescentou Marcos. Conduta imprópria ou algo do tipo. Ele está basicamente banido de todos os grandes negócios da cidade. Fechei os olhos. Obrigada por me contar. Você está bem? Será que eu estava? Não tinha certeza. Não me senti vitorioso. Não me senti vingativo. Apenas me senti distante, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Estou bem, eu disse. Estou construindo algo novo. Derek tentou me encontrar primeiro. Marcos me contou sobre isso em janeiro. Meu meio-irmão aparentemente passou 3 semanas tentando me encontrar por todos os meios que conseguiu imaginar. Ele mandou mensagem para minha antiga conta do Facebook, desativada, ligou para meu antigo número de telefone, desativado, e enviou e-mail para minha antiga conta do Gmail, que não existe mais. Ele apareceu na Morrison & Blake Consulting perguntando por Fiona Sterling. A recepcionista disse que ninguém com esse nome trabalhava lá, porque a ficha funcional de Violet Hayes não mencionava nenhuma identidade anterior. Ele até dirigiu até minha antiga casa em Denver. Os novos proprietários, compreensivelmente confusos, disseram a ele que o proprietário anterior havia se mudado há 6 meses. Sem endereço para correspondência. Não, eles não sabiam para onde. Ele parece desesperado, disse Marcos. Não hostil, apenas perdido. Analisei essa informação com cuidado. Derek nunca tinha sido exatamente cruel, apenas arrogante, insensível, fruto de pais que lhe deram tudo e não esperavam nada em troca. Ele enviou uma carta para o seu endereço antigo, continuou Marcos. Os novos proprietários a encaminharam para mim,
já que eu cuidei da documentação da venda. Você quer que eu a envie para você? Pensei nisso por um longo momento. Sim. A carta chegou uma semana depois, escrita à mão em uma folha de caderno comum. A caligrafia de Derek sempre fora terrível. Eu me lembrava de zoá-lo por isso quando éramos mais jovens, antes de tudo desmoronar. Fiona. Não sei se você algum dia vai ler isso. Me desculpe. Eu não sabia das ligações telefônicas. Eu não sabia do dinheiro. Mamãe, Bárbara, controlava tudo e eu simplesmente aceitava porque era mais fácil. Agora estou trabalhando na Best Buy. Meu primeiro emprego de verdade. Primeira vez que pago meu próprio aluguel. Agora eu entendo. Mais ou menos. Por favor, responda, por favor. Dobrei a carta e aguardei. Eu não estava pronto. Ainda não. Olá a todos, antes de continuar, quero perguntar algo a vocês. Muitas pessoas me perguntaram se eu alguma vez me senti culpada? Se senti falta da minha família? Se eu daria uma segunda chance ao Derek? Responderei essa pergunta em instantes. Mas primeiro, se você ainda está assistindo, por favor, reserve um segundo para curtir este vídeo. Isso ajuda muito o canal e me mostra que essas histórias são importantes para você. Certo, deixe-me contar o que aconteceu em seguida. A queda de Bárbara foi mais silenciosa que a de Richard, mas não menos completa. Fiquei sabendo disso por meio de Marcos, que soube por um colega que havia participado de um baile de gala beneficente em Houston, o tipo de evento em que Bárbara costumava dominar. Vestido de grife, posicionamento estratégico, beijos no ar com as pessoas certas. Ela não havia sido convidada este ano. A notícia se espalhou pelos círculos sociais que lhe importavam, o vídeo da festa, os processos judiciais, a execução da hipoteca, mas principalmente o vídeo. Alguém o editou, reduzindo-o aos momentos-chave, a acusação pública de Bárbara, minhas provas, o rosto dela empalidecendo quando mencionei o e-mail sobre o Lexus dela. 300.000 visualizações em diversas plataformas. Os comentários foram brutais. Imagine tentar roubar as economias da sua enteada e ainda chamá-la de ingrata. A madrasta de todos os contos de fadas, só que está é a vida real. Rainha da manipulação psicológica flagrada pelas câmeras. Suas amigas, as mulheres com quem ela tomava brunch, passava férias, competia há décadas, discretamente a excluíram de seus grupos de bate-papo, seus jantares, suas vidas. Ninguém queria ser associado à mulher daquele vídeo. A filiação ao clube de campo expirou quando eles não conseguiram pagar as mensalidades. O Lexus foi vendido. Os diamantes que Bárbara usará no aniversário de Richard agora estavam em alguma casa de penhores. E o casamento, segundo fontes de Marcos, estava por um fio. Richard a culpa pela discussão pública. Ele teria dito que, se ela tivesse ficado calada, eles poderiam ter resolvido a situação em particular. Eles têm brigado constantemente. Eu os imaginei em seu apartamento alugado, as paredes se fechando sobre eles, cada um apontando o dedo para o outro enquanto suas vidas cuidadosamente construídas desmoronavam ao seu redor. Não senti pena de Bárbara, mas também não me senti triunfante. Apenas me senti livre. Meu pai contratou um detetive particular em fevereiro. Marcos descobriu isso por acaso. O detetive havia ligado para Morrison e Blake fazendo perguntas sobre uma ex-funcionária chamada Fiona Sterling. Diligência prévia padrão, alegou ele. Verificação de antecedentes para uma questão financeira. A recepcionista, devidamente treinada, recusou-se a fornecer qualquer informação. Segundo Marcos, o investigador cobrava $3.000 por semana. Durante 2 meses, Richard Sterling pagou alguém para procurar uma filha que já não existia. O julgamento de Fiona Sterling terminou no Tribunal Distrital de Denver, processo número 2024 CV 3892. Mas a lei do Colorado não exigia que os registros de mudança de nome incluíssem um novo nome em documentos públicos sem uma ordem judicial que exigia comprovação de dano. Meu pai não conseguiu acessar a parte lacrada do arquivo. O investigador disse a Richard, é um beco sem saída. Ela mudou de nome, vendeu a casa, cancelou todas as contas. Se ela não quiser ser encontrada, não será encontrada. $24.000. Foi o que meu pai gastou tentando me encontrar. A ironia não me passou despercebida.
8 anos atrás, ele não se deu ao trabalho de retornar uma ligação. Agora, estava perdendo dinheiro a rodo, numa busca desesperada pela filha que ignorara por uma década. Ele dispensou o investigador na semana passada, acrescentou Marcos. Disse que não tinha condições de continuar. Refleti sobre essa informação por um longo tempo. Uma parte de mim, uma pequena e teimosa parte que eu vinha tentando silenciar há meses, se perguntava se isso significava que ele realmente se importava. Se perder tudo finalmente o fizera perceber o que havia jogado fora. Mas a maior parte de mim sabia a verdade. Ele não estava procurando a filha. Estava procurando o seu último bem precioso. E essa profissional havia se tornado impossível de encontrar. O inverno em Portland foi cinzento, chuvoso e absolutamente lindo. Eu havia encontrado um apartamento no Pearl District, no 11º andar, com janelas do chão ao teto que davam para o rio Willamette. Em dias claros, eu conseguia ver o Monte Hood ao longe. Em dias cinzentos, que eram a maioria, eu observava a chuva e sentia algo que não experimentava há anos: paz. Meu novo emprego na Pacific Northwest Financial era tudo o que meu antigo cargo tinha sido, só que sem os problemas. O mesmo trabalho, auditorias, conciliações, a satisfação de fazer os números fecharem. Contexto diferente, nome diferente na minha mesa, pessoa diferente atendendo quando alguém ligava. Violet, você pode dar uma olhada nessas projeções trimestrais? Violet, vamos almoçar na sala de descanso. Violet, vamos tomar uns drinks na sexta. Topa? Cada vez que eu ouvia esse nome, algo se aconchegava um pouco mais fundo no meu peito. Eu tinha feito amigos de verdade. A Sarah da contabilidade, que adorava podcasts de crimes reais. O James do departamento jurídico, que fazia o melhor café e sempre dividia com a gente. A aula de yoga de quinta-noite, onde ninguém sabia nada sobre mim, exceto que eu aparecia toda semana. O Natal estava chegando e, pela primeira vez em 8 anos, eu não comprei cartões para a família Sterling. Não me preocupei com a escolha de presentes que nunca seriam lembrados. Não passei dezembro me perguntando se este seria o ano em que eles finalmente ligariam. Em vez disso, decorei meu apartamento com luzinhas. Comprei uma árvore pequena na feira. Aceitei um convite para o jantar de Natal na casa dos pais da Sarah, estranhos que me acolheram porque a filha deles disse que valia a pena me conhecer. Na manhã de Natal, acordei sozinha no meu apartamento, fiz café e fiquei observando a chuva cair sobre a cidade. Eu não sentia falta deles. Sentia falta da ideia que eles tinham, mas na realidade, eu estava melhor sem eles. A carta chegou em janeiro, Marcos a encaminhou pelo sistema que havíamos combinado. O endereço dele era minha caixa postal, sem remetente no envelope. Dentro havia um segundo envelope, amassado e com vários endereços alterados. A letra era de Derek. Preparei um chá antes de abri-lo, sentei-me junto à janela e observei os barcos no rio. Depois, li. Fiona, ou seja lá qual for o seu nome agora. Sei que provavelmente você não vai ler isto. Provavelmente já jogou fora tudo que enviei, mas vou continuar tentando porque é a única coisa que sei fazer agora. Estou trabalhando na Best Buy. Vendas no salão, salário mínimo mais comissão. É humilhante e exaustivo, mas também a melhor coisa que já me aconteceu. Pela primeira vez na vida, estou ganhando algo em vez de apenas receber. Papai perdeu tudo. Você provavelmente já sabe disso. Mamãe, Bárbara, se mudou mês passado. Eles estão se divorciando. Ele está sozinho naquele apartamento, bebendo demais, ligando para antigos contatos que não atendem suas ligações. Não estou pedindo que você sinta pena dele. Nem mesmo estou pedindo que me perdoe. Estou pedindo que saiba que agora entendo o que é lutar por algo. O que é ser ignorado por pessoas que deveriam se importar. O que é perceber que você estava errado em tudo. Estou tentando melhorar. Não sei se vou conseguir, mas queria que você soubesse que estou tentando. Seu irmão, se você ainda me quiser. Derek. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Depois, peguei uma folha de papel limpa e escrevi minha resposta. Curta, clara e honesta. Derek. Li sua carta. Fico feliz que você esteja aprendendo, mas não estou pronto para um relacionamento com ninguém dessa família. Talvez um dia, talvez nunca.
Espero que você entenda. V. Enviei pelo correio no dia seguinte. Sem remetente. Eis o que ninguém te conta sobre estabelecer limites, parece egoísmo até que deixe de parecer. Durante 8 anos, medi meu valor pela quantidade de coisas que eu podia dar a pessoas que nunca retribuíam. Cada ligação não atendida era um teste que eu havia falhado. Cada presente ignorado era a prova de que eu não estava me esforçando o suficiente. Eu havia construído toda a minha identidade em torno de ser a filha boazinha, a confiável, a integrante da família que sempre estava presente. E o que eu consegui com isso? Um lugar em uma festa de aniversário planejada para me extorquir todas as minhas economias. Sentada no meu apartamento em Portland, observando a chuva de inverno, finalmente entendi algo que me levou 34 anos para aprender. Limites não são muros. Não se tratam de excluir pessoas. Tratam-se de decidir quem tem acesso à sua vida e em que condições. Eu não odiava Richard. Eu não odiava Bárbara. Eu nem mesmo odiava Derek, que finalmente estava começando a se tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início. Eu simplesmente não tinha mais espaço para eles. Minha terapeuta, sim, eu tinha começado a consultar uma senhora gentil chamada Doutora Coleman, especializada em afastamento familiar, chamava isso de aceitação radical. Você não é responsável pelas escolhas deles, disse ela durante uma de nossas sessões. Você só é responsável pelas suas, e você escolheu se proteger. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Refleti sobre todos os anos que passei esperando que as coisas mudassem. Toda a energia que investi em um relacionamento que só fluía em uma direção. Agora uso essa energia para outras coisas, para amizades que me nutrem, para um trabalho que me realiza, para uma vida que é só minha. Não era vingança. Não era raiva. Era algo mais simples e mais poderoso, amor próprio. E percebi que isso valia mais do que qualquer herança jamais poderia valer. A primavera chegou a Portland no início de março. As ruas estavam floridas como flores de cerejeira, o sol rompeu as nuvens e toda a cidade respirava aliviada após meses de céu cinzento. Eu estava sentada na minha cafeteria favorita perto da orla, com o laptop aberto, revisando projeções para uma reunião com um cliente, quando meu telefone vibrou. Jantar hoje à noite? Naquele restaurante tailandês novo? Sara. Sorri e respondi, sim, às 19 horas. Perfeito. Venha com apetite. Vou pedir de tudo. Fechei meu laptop e olhei pela janela. Um jovem casal passou com um carrinho de bebê. Um senhor alimentava pombos na esquina. Um grupo de turistas tirava fotos das pontes. Momentos comuns, o tipo de momento que esperei 8 anos para compartilhar com uma família que nunca quis compartilhá-los comigo. Agora compartilhei essas informações com as pessoas que realmente compareceram. Minha poupança estava se recuperando mais lentamente do que antes, mas de forma constante. A Pacific Northwest Financial me ofereceu um cargo de gerência com aumento. Eu estava pensando em comprar um pequeno apartamento, talvez algo com vista para o rio. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo planos sem levar em conta o que minha família poderia precisar de mim. Eu costumava pensar que família era sangue, que ser um Sterling significava algo fundamental sobre quem eu era e o que eu devia. Que se eu me esforçasse o suficiente, amasse o suficiente, me doasse o suficiente, eventualmente eles me amariam de volta. Eu estava errado. Famílias são as pessoas que escolhem estar na sua vida, que retornam suas ligações, que aparecem sem que você peça, que não querem nada de você além da sua presença. Agora sou Violet Reis, 35 anos, contadora, amiga, sobrevivente. E, pela primeira vez na vida, sei exatamente quem é a minha família. Foram eles que me escolheram, exatamente como eu sou. Obrigado por me acompanharem até o final da minha história. Se você já foi tratado como um caixa eletrônico pelas pessoas que deveriam te amar, se você já se sentiu invisível na sua própria família, quero que saiba que você não está sozinho. E ir embora não significa desistir. Às vezes, é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Por favor, curta este vídeo se a minha história te tocou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E confira as outras histórias na descrição, acho que você vai encontrar algo que te agrade. Sou Violet Reis. Novo nome, nova vida.